Boa noite a todos. Declaro aberta a 20ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Está aberta a discussão para aprovação da ata do dia 4 de agosto de 2022, que os senhores acadêmicos receberam por e-mail. Se algum acadêmico tiver algum reparo ou acrescentar algo na ata, por favor, se manifeste ou na plenária ou no sistema remoto. Não tendo nenhum acadêmico para fazer uso da palavra, passo agora à comunicação dos acadêmicos. Não, pois não, cadê Pedro Novelino, por favor? Ex-presidente, cadê Pedro Novelino? Senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, agradeço a Vossa Excelência o privilégio de estar ao seu lado nas sessões da nossa academia. Senhora acadêmica Henriette Busquelá, senhores acadêmicos, senhores convidados e os eleitos para futura posse dessa casa. Senhor presidente, no dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, e também dia do nascimento de Oswaldo Cruz, vários acadêmicos receberam a Ordem do Mérito Médico nas seguintes categorias. Como grande oficial, o nosso presidente acadêmico Francisco Sampaio, o acadêmico Fábio Jatene e a honorária Angelita Gama. No grau de comendador, o acadêmico Carlos Gottschall, o acadêmico José Elias Gomes do Amaral e o acadêmico Marcelo Morales. Também recebeu a medalha Tiradentes, onde tive a honra de representar o senhor presidente, o acadêmico Fernando Vaz. Senhor presidente, eu aqui lembro uma frase do nosso sempre presidente, eminente acadêmico Deolindo Couto, cuja saudade toma conta neste momento do meu ser. Dizia ele que todas as vezes que um dos nossos se eleva, é motivo de orgulho para a nossa instituição. Portanto, então, senhor presidente, eu não poderia deixar neste momento de congratular esta casa com todos aqueles que, por seu mérito, receberam as homenagens citadas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Novelino, pelos informes. Acadêmico Zé Carlos do Vale com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, estimadíssimo e muito querido ex-presidente Pietro Novelino, minha cara confrades e convidados. Eu só gostaria de lembrar que no dia de ontem aniversariou o nosso confrade Henrique Murat, e hoje aniversaria o organizador deste belo simpósio, que é o acadêmico Gilberto Schwarzman, e para os dois eu peço que deem uma salva de palmas. Muito bem. Ainda ontem, já tarde da noite, eu mandei um abraço para o querido Gilberto Schwarzman, dizendo que nada melhor do que comemorar seu aniversário presidindo um simpósio na academia, né? Acho que para a gente foi a glória, Gilberto. Você está envolvido nisso
a tarde toda. Espero que sua família nos perdoe. Mais algum acadêmico? Ah, sim, desculpa. Acadêmico Barros Franco. Boa noite a todos. Presidente Francisco Sampaio, ex-presidente Pietro Novelino, senhoras e senhores confrades, eu tomo a palavra hoje para trazer a minha alegria e felicitação ao presidente e toda a diretoria pelo que nós participamos na quinta-feira. Foi realmente uma noite inesquecível em termos de Academia Nacional de Medicina, por muitos fatores. Primeiro, pela festa que nós temos, que eu me lembre do meu tempo de acadêmico, que são 22 anos, a eleição mais concorrida em termos de acadêmicos. Então, foi uma presença maciça, o que demonstra o amor e a dedicação dos nossos acadêmicos. E ver a eleição bonita de 3 candidatos da maior qualidade. Um dos candidatos não foi eleito nessa ocasião, mas é um candidato de alta classificação, que tem certeza que ele voltará a se inscrever e certamente será eleito. E a outra bonita imagem foi o presidente e os 3 ex-presidentes na mesma mesa, traduzindo uma grande união da academia, que é o que nós todos desejamos. Então, foram 2 eventos, 2 atividades muito bonitas para mim, e que eu não me lembro de ter tido um momento mais alegre em termos de reuniões, e mais feliz, e mais ter orgulho dessa academia, do que esse momento que nós passamos nessa noite. Então, parabéns, senhor presidente, à diretoria, e a todos nós que vivemos esse momento tão glorioso para a nossa Academia de Medicina. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Barros Franco. Realmente foi uma votação maciça, né? Eu fiz o cálculo que 96,5% dos acadêmicos vivos exerceram o direito de voto. Então, é uma escolha realmente, a vontade da academia, é o que a academia queria. Fico muito feliz também que na nossa gestão anterior nós instituímos o voto por correspondência. Na época houve muita crítica. O voto por correspondência ganhou por 1. Foram 31 a 30. E alguns acadêmicos, com razão, acharam, inclusive meu querido Novelino votou contra. Mas está certo, exerceu o direito de voto. E alguns acadêmicos achavam que isso iria atrapalhar a presença, né? Então, poxa, com voto correspondente as pessoas não vão vir mais. E desde então, não aconteceu isso. Sempre muitos acadêmicos votaram e muitos exerceram o direito de voto. Então, 10, 15, 16 acadêmicos estão viajando, estão doentes, estão em outras ocasiões, conseguiram exercer o direito de voto ao longo desses anos. E isso foi muito bom. Então, a gente fica feliz porque podia ter sido um erro, mas mostrou que foi um acerto. Então, eu agradeço ao acadêmico Barros Franco ter dado a oportunidade de lembrar esse fato. Não vou deixar. É que agora eu ainda tenho inscrito o acadêmico Rossano Fiorelli. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, acadêmico e ex-presidente Novelino, meu mestre, estimados confrades, confreiras, convidados, a minha fala é para divulgar, e eu estou vendo ali meu querido amigo Maurício, ontem na reunião do Conselho Universitário da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, o acadêmico e professor Maurício Gomes Pereira foi agraciado com o título de doutor honoris causa da Unirio. Esse título proposto pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Medicina, do qual sou coordenador, em razão de 2017, além do currículo robusto e de pesquisa que o professor Maurício tem, ele foi professor visitante do nosso programa e, desde então, continua colaborando, já há 5 anos,
como professor colaborador, e então o colegiado propôs e passou em todas as instâncias, por unanimidade. Está recebendo essa notícia agora, eu ainda não havia comentado com ele. Maurício, parabéns, doutor honoris causa da Unirio. Muito bem, Maurício. Acadêmico Maurício Magalhães, com a palavra. Excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, presidente Pedro Novelino, boa noite a todos os confrades, confreiros, convidados. Apenas para trazer público e parabenizar o presidente e a diretoria, que ontem foi reativado o nosso aplicativo da Academia Nacional de Medicina, que foi um progresso também que foi feito, e que temos mais de 950 participantes, e que é uma ferramenta importante de acesso e rápida a todas as informações da academia. Então, desde ontem ele voltou a estar no ar. Então, eu queria parabenizar o presidente por essa iniciativa de reativar, apesar de todo o esforço financeiro que a academia está enfrentando, mas com a sua capacidade de visão de um grande administrador, reativou, e eu queria parabenizar o senhor e a todos pela iniciativa. Muito obrigado. Querido Maurício Magalhães, eu que o parabenizo e agradeço, porque por alguns motivos, talvez até algum erro de interpretação, foi-me informado que, porque o site passou a ser de uma outra maneira, esse aplicativo não seria mais importante. Aí a coisa passou, né, o prazo, e estourou, mas aí eu liguei para o acadêmico Maurício Magalhães e falei: Maurício, o que está acontecendo? Isso é importante, não é? Aí ele me convenceu em 2 minutos que era importante, e aí, obviamente, que nós reativamos. A academia, nós já falamos, né, e não cabe muito aqui que é uma sessão aberta, mas nós estamos com um problema com o fundo imobiliário, nós não recebemos há 8 meses. Então, nessa gestão ainda o fundo imobiliário não fez nenhum pagamento, mas estamos conseguindo sobreviver. Dá ainda para pagar o aplicativo, o lanche, as passagens, etc. Estamos conseguindo. Eu queria também citar aqui, o nosso secretário-geral pede desculpa, ele está com uma gripe forte em casa, que a Academia Brasileira de Reabilitação está comemorando seu jubileu de ouro, e no dia 18 de agosto de 22, que é o dia de hoje, às 20 horas, vai fazer a comemoração online. Eles foram muito gentis, mandaram para cá uma garrafinha de champanhe, uns docinhos, e pediram para que a gente abrisse champanhe e participasse. Provavelmente eu não vou conseguir por outros compromissos, mas damos os parabéns à nossa querida Academia Irmã Brasileira de Reabilitação, e na pessoa do professor Hilton Koch. E também, com grande alegria, eu informo que o nosso acadêmico honorário Araújo Leitão, que é uma grande figura, um bom amigo, ele completa 102 anos e continua em atividade. Então, isso realmente é motivo de júbilo, e está com o intelecto perfeito. Então, queria consignar em ata todas essas informações, que são bastante importantes. Acho que a nossa ata, a primeira página, vai ser só coisas boas, né? Os nossos eleitos e todas essas boas notícias. Se mais algum acadêmico quiser fazer uso da palavra, estamos ainda abertos às comunicações. Eu não estou vendo ninguém online aqui ainda querendo fazer uso da palavra. Então, vamos prosseguir novamente, parabenizando e agradecendo meu querido Gilberto Weissmann por esse terceiro simpósio em que ele participa, o segundo que ele comanda. No dia do seu aniversário, ele veio comemorar conosco, ainda que virtualmente. Então, Gilberto, eu não vou, nesse momento, te passo a palavra para você fazer as apresentações. O próximo palestrante é o querido Camargo, né? Dispensa a apresentação, mas o Gilberto certamente vai querer falar alguma coisa. Por favor, Gilberto, com a palavra, e vamos tocar o simpósio para frente. Muito obrigado.
Obrigado, presidente Francisco Sampaio, ilustres confrades e confreiras, amigos. Dando continuidade, então, à nossa programação dessa sessão de Medicina e Literatura, cuja primeira parte andou maravilhosamente bem, com o nosso querido confrade Natalino Salgado Filho participando com brilhantismo de sempre, e também a professora Lúcia Bittencourt, que eu aqui agradeço em nome da academia a sua brilhante apresentação. Bem, nós teremos agora, nessa segunda parte, uma participação do meu querido confrade, professor José de Jesus Camargo, que discorrerá sobre a obra de José Saramago, muito interessante para nós, acadêmicos, que falamos muito em imortalidade, sobre as intermitências da morte, uma obra interessantíssima de José Saramago. E eu depois falarei de uma obra de Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Então, professor Camargo, é uma grande honra para nós tê-lo conosco. Eu sei que chegou de viagem há pouco tempo e aceitou, com a sua generosidade de sempre, participar desse nosso simpósio. Querido professor, a palavra é sua. Obrigado, Gilberto. Obrigado à academia pela oportunidade de participar desse simpósio e discutir um aspecto que eu considero extremamente importante e que muitas vezes é negligenciado nas discussões médicas, que é a naturalidade da morte. Estão me vendo? Me ouvindo? Sim. Bom, José de Sousa Saramago nasceu em 1922 em Azinhaga, em Portugal, e morreu em 2010 na Espanha. Ele é, como se sabe, o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, em 1938. Era um socialista ativo, irreverente, polêmico e ateu assumido. O jeito de Saramago escrever era original. Ninguém escreve como ele, em que a vírgula anuncia o fim da frase e a letra maiúscula avisa que trocou o interlocutor. A gente não só acostuma com o estilo de Saramago, como acaba viciando com ele. Mas a exigência de concentração é permanente. Eu lembro que numa das vezes que nós organizamos com o Scliar jornadas de literatura para estudantes de medicina, eu falei de Saramago e o Scliar me disse: é um autor incrível, mas definitivamente não é um autor para se levar para a praia, porque a interatividade na praia não permite que alguém se concentre no texto de Saramago. Ele é um dos 3 livros de Saramago que envolve Se todo mundo ficasse cego, ensaio sobre a cegueira. Se todos votassem em branco, um ensaio sobre a lucidez. Se ninguém mais morresse, as intermitências da morte. Quando nos encantamos com o autor, é inevitável que elejamos entre as suas obras as nossas preferidas. Para mim, as intermitências da morte e o Evangelho segundo Jesus Cristo são as prediletas. E para quem ainda não descobriu a maravilha de Saramago, a minha sugestão é que ele inicie pelas intermitências. Gilberto, você sabe bem, nós temos conversado sobre isso, o quanto a medicina de excelência exige que o estudante tenha uma formação humanística. E os sentimentos humanos como coragem, generosidade, empatia, ciúme, ódio, solidão, saudade, nada disso está nos textos clássicos da medicina. Então, nós temos que nos socorrer da literatura. Ninguém descreveu, por exemplo, com tanta clareza a solidão na doença quanto Tolstói na morte de Ivan Illich. E ninguém entenderá tão bem a naturalidade da morte quanto quem leu esse livro de Saramago que vamos... A história começa num reino indeterminado em que a rainha-mãe, na virada do ano, muito velhinha, estava morrendo, e o rei lança um decreto que determina que, a partir daquele dia, ninguém mais morreria no seu reino. Como era de se prever, a reação inicial foi de euforia, que a vida eterna é a utopia mais antiga. O sentimento de orgulho desencadeado por isso foi reconhecido como um privilégio de um país onde ninguém se morre. Se ninguém morre,
nós somos melhores. E nas varandas de todas as casas se colocaram bandeiras, e o sentimento de nacionalismo era tão intenso que certamente ninguém pensaria em pisoteá-las. A primeira consequência foi o desemprego das pessoas que trabalhavam com a morte, os coveiros e os agentes funerários, vitimados pela perda sem perspectiva de recuperação do trabalho. A sugestão de enterros alternativos em que pudesse cremar ou enterrar animais de estimação foi considerada uma solução precária. Segundo problema, sem morte, para que seguro de vida? As seguradoras quebrariam rapidamente se a maioria se negasse a pagar as mensalidades. Aí o primeiro-ministro teve uma ideia extremamente criativa. Ele propôs que essas mensalidades passassem a constituir uma espécie de fundo para o futuro das famílias. E quando o indivíduo chegasse aos 80 anos, o que ele tinha investido até essa data seria restituído. E ele começaria outra vez a construir um ciclo de 80 anos. Houve um impacto imediato também na questão política, porque lá pelas tantas os políticos começaram a discutir a irracionalidade de se manter um rei por tempo indeterminado, com o custo que a monarquia tinha, e iniciaram manifestos favoráveis à implantação da República, com a intenção de que, pelo menos, o poder fosse intermitente. O primeiro grande problema de não morrer é que só significava isso mesmo, não morrer. Os acidentes antes fatais continuavam ocorrendo, as doenças prosseguiam. E isso significava a perspectiva, e rapidamente se comprovou, da sobrecarga dos hospitais e dos asilos de idosos. Saramago chama de lares do feliz ocaso. E eu descobri que esse é um nome comum de asilos de idosos em Portugal. Ao fim de um semestre, 67 mil pessoas tinham deixado de morrer. Com os hospitais superlotados, surgiu a ideia de aconselhar as famílias a levarem os seus amados doentes para casa. Mas isso não funcionou. Porque cuidar de alguém para que haja recuperação fazia sentido. Mas ninguém, nem o próprio paciente, nem sua família, toleravam sofrer por sofrer indefinidamente. A doença sem morte conduz a esse sentimento inimaginado, a fadiga do sofrimento. Depois de um tempo, ficou claro que a morte é o único jeito da vida recomeçar. Então, numa mesma casa, moravam um avô muito velho e doente e o netinho de uma doença irrecuperável. Os dois, ficou claro para a família que só a morte os pouparia do sofrimento inútil. E a família, então, ficou sabendo que do outro lado da fronteira estava o fim do sofrimento inútil dos dois. Eles foram levados para o outro lado da fronteira. Assim que cruzaram a linha da fronteira, eles morreram e a família os trouxe de volta para enterrá-los no reino. Quando os vizinhos se deram conta da falta do avô e do menino, pressionaram a família, porque alguém tinha visto um comboio de 2 ou 3 carros saindo durante a madrugada, quiseram saber o que tinha acontecido, a história vazou. E iniciou-se um processo de importação da morte. E logo surgiram os interessados em assumir esse trabalho. A máfia, que ele escreve com PH para distinguir da outra, se prontificou a salvar o país, mostrando que a máfia se apresentar como salvador do país é uma tradição bem antiga. A função do governo passou a ser fazer de conta que se importava com o que estava acontecendo. E, do ponto de vista prático, a ajuda aos morrentes virou um bom negócio. A preocupação com a explosão demográfica era real. O governo acionou uns batalhões de vigilantes que tinha colocado lá no início, na fronteira, preocupados
o reino pudesse ser invadido pelos vizinhos interessados em não morrer, só que essa corrida nunca aconteceu. Esses vigilantes, então, foram incumbidos de vigiar sem impedir esse tráfego espúrio. Os vizinhos de país, de fronteira, se revoltaram com a história de que estava havendo uma invasão de cadáveres para serem enterrados. Na verdade, eles descobriram depois que eles acorriam só para completar a morte e voltavam para o reino de origem. E aí houve um acordo de boa vontade com a família dos moribundos. 8 meses depois, chegou uma carta ao diretor da TV. Uma carta escrita pela própria morte, no seu próprio punho. Na manhã que o diretor recebeu essa carta terrível, ele correu para avisar o primeiro-ministro. Na carta dizia que, a partir da meia-noite daquele dia, a morte voltaria a trabalhar. A informação foi retida até às 21 horas, prevendo-se uma verdadeira convulsão da população. Mas as famílias precisavam de um tempo para se prepararem para as despedidas. E aí, então, a razão dessas 3 horas. Naquela noite, se completaram as 67 mil mortes suspensas, o que causou um enorme transtorno no sistema de funerário e um grande alívio nos hospitais e nos lares do feliz ocaso. As bandeiras usadas lá no início viraram sinalizadores. Cada casa que tivesse, de novo, uma bandeira na varanda tinha um cadáver à espera de um médico para lhe dar um atestado de óbito e dos agentes funerários para cumprirem a sua tarefa. A partir desse descarrego, as pessoas seriam avisadas da sua morte por carta com 7 dias de antecedência. Foi uma amostra de boa vontade da morte. Esses preparativos, então, deveriam incluir testamento, despedidas e, principalmente, as reconciliações de traumas, brigas fúteis que pudessem ter ocorrido. Então, nos 8 dias seguintes, ninguém morreu. A ideia da preparação para a morte, para quem estivesse doente, parecia uma coisa generosa. Mas não podia ignorar o que seria uma tragédia para quem fosse ser vitimado por uma morte inesperada. Desespero de alguém saudável que fosse comunicado que em 1 semana ele estaria morto. Foi uma reação muito cruel. Além disso, os fiéis não estavam nem um pouco satisfeitos com a demora de Deus em atender às orações da igreja. O arcebispo ofereceu uma explicação considerada razoável, que o problema era a distância do céu. Porque vejam, se os homens levaram 6 meses para ir a Marte, e se sabe que o céu está além de Marte, 8 meses parecia um tempo razoável para que as orações chegassem ao seu destino. No estabelecida a rotina, a Dona Morte passava o dia redigindo cartas enviadas pelo correio num assustador envelope violeta, dando aos destinatários que eles morreriam em 1 semana e os aconselhava que aproveitassem bem o tempo. As pessoas passaram a temer voltar para casa e encontrar o tal envelope com carta fatídica. Então, um dia, uma carta voltou. Foi novamente remetida e, em poucos minutos, estava de volta à sua mesa. A informação foi que o destinatário não tinha sido encontrado. A morte até pensou em aderir a uma forma mais moderna de comunicação, mas desistiu porque modernidade definitivamente não combina com morte. Quando a carta voltou pela 3ª vez, a morte resolveu ela própria fazer uma visita social ao abusado. Enquanto matutava sobre o que fazer, pensou em segui-lo pela cidade. Reconheceu cada rua por onde tinha andado na caça das suas vítimas. Reconheceu até a construção que devia visitar em 2 semanas
e dar um empurrãozinho num pedreiro distraído que não cuidava onde pôr o pé. Entrou na casa do violoncelista, tarde da noite, viu que ele deixara na cadeira o caderno com a suíte número 6, opus 1012, em Ré maior, de Johann Sebastian Bach. Olhou as próximas páginas e viu que o caderno seguinte era a Terceira Sinfonia de Beethoven, inicialmente dedicada a Napoleão, e depois ele mudou de nome porque ficou decepcionado quando Napoleão se nomeou imperador. Ele passou, então, a chamá-la de heróica. Ela entrou na casa do violoncelista, tarde da noite, viu que ele deixara esse material à espera e ela percebeu que essas duas peças eram odes à vida e à alegria, o que a deixou tão desconfortável que ela caiu de joelhos. E se não fosse ela só capaz de fazer os outros chorarem, teria ela própria chorado. Viu que as duas peças fariam parte da próxima apresentação da orquestra no Teatro Municipal. Passou pelo violoncelo que a sua vítima nunca mais tocaria e entrou no quarto onde o violoncelista dormia tranquilamente, tendo o seu cão como guarda. Sentou-se numa poltrona, vendo dormir, e se ela não fosse a morte, teria cochilado. De repente, o cão acordou e veio fazer-lhe companhia no sofá. E foi a primeira vez que a morte experimentou o encanto de ter um cão no seu regaço. Protegido pela invisibilidade da morte, ela assistiu o homem acordar e à festa que lhe fez o cão, acompanhando-o no café. Naquelas poucas horas, a morte tinha experimentado sensações tão fortes e tão diferentes que decidiu não fazer nada e foi embora. De volta à caverna, pediu a Foice, sua sócia, que assumisse a distribuição das cartas que ela deixaria prontas, porque ela ia ficar uma semana fora. Então, transformada numa linda mulher loira, muito diferente da gorda com vestimenta preta que assombrara Marcel Proust, ela voltou à cidade, alojou-se num hotel discreto, longe do centro, comprou 2 entradas para as exibições na quinta e no sábado e foi assisti-lo, sabendo que ele tocaria nesses dias. Na quinta-feira, ele tocou como nunca, para delírio da plateia e encantamento da morte. Ela ficou esperando no fim do espetáculo. Tiveram uma conversa rápida e enigmática em que ela disse que se veriam no sábado e que seria pela última vez. Ele ficou completamente apaixonado. Ela prometeu que voltaria no sábado e desapareceu. Não voltou no sábado, não deu mais notícias, até que domingo, tarde da noite, bateu-lhe a porta. A mão da morte, antes fria há séculos, estava aquecida e macia. E pela primeira vez eles se tocaram, se despiram freneticamente e se entregaram em desespero, uma vez e outra e uma vez mais. Quando ele dormiu exausto, ela vestiu-se em silêncio, abriu a bolsa, retirou o envelope de cor violeta e ficou procurando onde deixá-lo. Na cadeira? Em cima do travesseiro? Na cômoda? Tudo sob o olhar curioso e aflito do cãozinho. De repente, ela retirou da bolsa o isqueiro, queimou a carta, despiu-se, deitou ao lado dele e adormeceu. No dia seguinte, ninguém morreu. Assim terminam as intermitências da morte, com esse recado explícito. Só o amor pode vencer a morte. Ou, se preferirem uma versão mais realista atribuída a Pablo Neruda, se nada nos salva da morte, pelo menos que o amor nos salve da vida. Muito obrigado, meu caro Gilberto. Obrigado, acadêmico Camargo. Convido agora nosso organizador, acadêmico Gilberto Wassmann,
para fazer a sua apresentação sobre Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Por favor, Gilberto, o momento é seu. Querido presidente, concluídas as 3 brilhantes apresentações do meu confrade natalino, da professora Lúcia e do confrade Camargo, serei eu, abro aspas, o 4º evangelista da sessão, mas sem saber se Mateus, Marcos, Lucas ou João, para não fugir do tom bíblico de minhas palavras. Eu elegi Olhai os Lírios do Campo, do grande escritor gaúcho Érico Veríssimo. A medicina foi sempre uma rica argamassa para preencher com o sofrer do homem as páginas dos livros. Quando eu era adolescente, eu conheci Érico pessoalmente. Ele morava com a esposa Mafalda numa casa próxima de minha escola, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Meus colegas e eu íamos espiá-lo, pois Érico adorava sentar-se na varanda nos fins de tarde. Érico era amigo de Maurício Rosenblatt e de Mário Quintano, poeta, conhecidos de minha família. E por eles eu soube de uma confidência. Érico não tinha, por Olhai os Lírios do Campo, o apreço que eu imaginara, ou que ele dedicara às suas demais obras. Mas eu não. Eu adorei ler Olhai os Lírios do Campo. Li a obra na adolescência. Desde pequeno, eu me aproximei da obra de Érico, pois ela me ajudou a despertar a curiosidade pelos livros. As Aventuras de Tibiquera, As Aventuras do Barão Vermelho, O Urso com Música na Barriga e tantos outros livros de Érico eram as nossas leituras na infância. Depois, na adolescência e na vida adulta, meus irmãos e eu nos iniciamos com Clarissa, Incidente em Antares, Caminhos Cruzados, Música ao Longe, O Tempo e o Vento, seu grande épico, né? E Solo de Clarineta, sua obra praticamente autobiográfica. E, obviamente, Olhai os Lírios do Campo, que eu discutirei nesta noite. Érico, para quem não o conheceu, tinha um ar sério, a pele morena. Seu rosto me lembrava o de um velho índio. Rosa Furtado, esposa de Celso, nossa amiga e que vive há décadas em Paris, contou-me que certa vez veio a Porto Alegre para entrevistá-lo e teve a mesma impressão. Érico parecia um velho índio, quase sempre em silêncio. Ele nasceu na cidade de Cruz Alta, na região do Planalto rio-grandense, em 1905. Seu avô tinha uma farmácia. O pai, Sebastião Veríssimo, foi aluno da primeira turma do curso de Medicina e Farmácia de Porto Alegre e herdou o negócio da família. Eles residiam ao lado da farmácia. E é nesse ambiente de balcão de farmácia, entrada e saída de doentes, que Érico passa a infância, parte da adolescência e um pouco da vida adulta. Em 1919, ele vai estudar como interno no Ginásio Cruzeiro do Sul, fundado por missionários americanos em Porto Alegre. É lá que ele aprende a falar fluentemente o inglês. Eu faço esse registro porque Érico foi fundamental, anos depois, na estruturação de um dos maiores fenômenos editoriais do país entre os anos 30 e 70, a Livraria e Editora Globo. Érico traçava os destinos literários da editora, ele e José Bertazzo, mas mais Érico. Ele que mergulhara na boa literatura desde muito cedo. Foi ele quem sugeriu que a editora Globo publicasse as primeiras traduções do francês feitas por Quintana de Balzac, Proust e outros autores. E ele próprio traduziu, vejam os senhores, grandes autores da língua inglesa, como Somerset Maugham, Aldous Huxley, Hemingway e vários outros. A editora Globo foi um acontecimento cultural no país. Foi dela a ideia das famosas edições de bolso, aqueles livrinhos capazes de serem lidos no bonde, quando as pessoas iam para o trabalho, ou nas salas de espera dos escritórios ou das repartições. Mas houve um evento que mudaria para sempre a história da editora Globo e a vida de Érico Veríssimo. E esse evento se chama Olhai os Lírios do Campo. Editado em 1938, a obra foi um dos maiores sucessos editoriais brasileiros de todos os tempos. Só no dia do lançamento, 23 de junho de 38, no balcão da livraria em Porto Alegre, foram vendidos 527 exemplares.
Houve várias reedições da obra no mesmo ano. Isso não havia acontecido nem mesmo com os livros de Jorge Amado e de José Lins do Rego, grandes campeões de venda na época. Olhai os Lírios do Campo vendeu ao longo dos anos mais de 1,5 milhão de exemplares. E choviam cartas dos leitores Brasil afora. Érico torna-se conhecido no país e no exterior. Olhai os Lírios do Campo vira novela de televisão e depois filme. E é até hoje um dos livros brasileiros mais vendidos e traduzidos. Afinal, de onde vem esse sucesso, não é? Analisemos o que torna isso tão ao gosto dos leitores. Porque eu, Gilberto, adolescente, me apaixonaria por essa obra que já continua conosco, fazendo sucesso há mais de 80 anos. Colho a romã e começo pelo caminho bíblico. O título, Olhai os Lírios do Campo, que não trabalham nem tecem, e, contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. No Sermão da Montanha, Jesus traz a opção pela simplicidade, relatada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Olhai os lírios do campo e veja a beleza que há nas coisas mais simples dessa vida. Analisemos o conteúdo da obra. Érico narra a história do médico Eugênio Fontes, desde a sua infância de menino pobre até a maturidade, passando por suas escolhas pessoais e profissionais, moralmente erradas, diga-se de passagem. Eu odiei Eugênio desde das primeiras páginas dessa obra. Eu acho que o Paulo Bus também. Nós gostávamos de Olívia. E aí é que está, na minha visão, a essência do sucesso da obra. Qual o leitor que não se identificaria com uma história que descreve o preço pago por nossas decisões de base moral? Não é por nada que Fausto, de Goethe, fez tanto sucesso. O protagonista vende sua alma para o diabo. A personagem central, o médico Eugênio, não faz diferente. Na primeira parte da obra, Eugênio, já casado com uma moça de família rica, de nome Eunice, ele, um médico bem-sucedido, com consultório elegante, num bom endereço, salário alto na empresa do sogro, está descansando com a esposa, Eunice, na suntuosa chácara da família, quando ele recebe um telefonema do hospital da cidade. Eugênio é informado que Olívia, sua colega dos tempos de faculdade, com a qual ele tivera um caso amoroso, encontra-se gravemente enferma no hospital e pede a sua presença com urgência. Ele não hesita e pede ao chofer que o leve imediatamente de volta à cidade para visitá-la no hospital. É durante o percurso no automóvel que Eugênio entrega-se às suas lembranças contidas na narrativa, que se situam simultaneamente no tempo presente e no passado. O narrador conta a história de Eugênio desde a sua infância pobre, as humilhações sofridas na escola, por suas calças às vezes furadas, as reclamações da professora pelos atrasos nos pagamentos das mensalidades, enfim, a vergonha de ser pobre. Vêm as imagens do pai, um humilde alfaiate, a mãe dedicada e o irmão Ernesto, que andava perdido para desgosto dos pais. E o esforço da família em prover os recursos para que Eugênio se formasse no curso de medicina. Para a decepção do leitor, o estudante de medicina Eugênio não pensa na grandeza da profissão e nem no compromisso que assumiria na formatura com Hipócrates, mas sim em deixar para trás a sua pobreza, ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, vem à mente dele a imagem de um velho amigo da família, o doutor Seixas, médico idealista, que decidira cuidar dos pobres, visitando os doentes em seus casebres, sem se preocupar em cobrar as consultas. Mas Eugênio não, ele queria enriquecer da medicina. Na faculdade, ele convive com jovens de famílias abastadas, independentes, e deseja se tornar um deles. Ele esconde de todos a sua origem humilde. Há um episódio muito marcante na obra em que Eugênio caminha, na companhia de alguns colegas, pelo centro de Porto Alegre, quando vê seu pai subindo a rua em sua direção. O humilde alfaiate traz nos braços uma encomenda para um cliente. Eugênio fica com vergonha de ter de apresentar o seu pobre pai aos amigos. Eles descobririam sua origem humilde, obviamente.
Ele faz que não o vê, mas já é tarde. O pai chama por ele. Eugênio disfarça, constrangido, fazendo com que os colegas não percebam que aquele simples alfaiate é o seu pai. Depois, na narrativa, vem-lhe à memória a sua cerimônia de formatura. Eugênio conversa com uma colega, Olívia, também de origem humilde, mas ela era idealista, diferente dele, decidida a exercer a medicina como arte, e cuja função primordial era social, cuidar dos mais necessitados. Ele é impactado pela coragem de Olívia e por sua determinação. Os dois acabam se envolvendo afetivamente e Olívia parece representar para Eugênio o caminho moral correto, como o Dr. Seixas, mas não era isso que ele havia planejado para o seu próprio futuro. Cada um segue seu rumo e, tempos depois, Olívia fica sabendo pelos jornais do noivado e depois do casamento de Eugênio com uma moça rica da alta sociedade, Eunice. Decepcionada, ela decide aceitar um trabalho como médica numa cidade do interior, onde nasce Ana Maria, fruto de sua relação com Eugênio. Ele desconhece a existência da filha. Olívia decide criá-la sozinha, dignamente e sem jamais exigir qualquer ajuda de Eugênio. Eu odiava Eugênio e era apaixonado por Olívia. Com o casamento, Eugênio ganha consultório de luxo do sogro, emprego na empresa e a convivência com os representantes das classes mais abastadas da cidade e prospera economicamente. Contudo, ele não ama Eunice, ele ama Olívia e sabe perfeitamente que sua decisão pelo dinheiro lhe roubara a chance de uma vida feliz, seus lírios do campo. Passam-se alguns anos, 3 ou 4, eu lembro, e Eugênio reencontra casualmente Olívia, e os dois passam a ter um caso amoroso e ele se sente muito feliz em sua companhia. É quando Olívia lhe conta sobre a existência de Ana Maria e que ela era fruto do amor dos dois. Eugênio se encanta com a menina e os três vivem momentos de imensa felicidade, de modo clandestino. Ele entende o que é a beleza da vida simples, os lírios do campo, de um amor sincero e desinteressado. O que Jesus quis dizer ao sugerir que os homens olhassem para os lírios do campo, e isso o faz refletir sobre o sentido de sua existência. Volta na narrativa a cena em que Eugênio chega ao hospital. Tudo acontece na obra nesse trânsito entre a chácara e o hospital. Ele encontra Olívia numa cama, muito doente, emociona-se, confessa seu amor e promete a ela que cuidaria de Ana Maria. Olívia falece no hospital dias depois. Eugênio percebe que sua chance de salvação seria renunciar à vida de opulências e um casamento de aparências para viver uma vida simples e feliz ao lado da filha Ana Maria. Olhai os lírios do campo, lembra o Salmo do Novo Testamento. Assim, ilustres confreiras e confrades, a obra de Érico faz uma reflexão sobre a condição humana. E o escritor é muito corajoso, pois aborda igualmente temas muito à frente de seu tempo. Como José Lins do Rego e Jorge Amado, Érico integra a segunda fase de nosso movimento modernista. Mas, ao contrário dos dois, cujo pano de fundo de suas obras é a vida no interior, Érico escreve sobre as contradições do homem urbano, o homem que vai para as cidades. Fala do anonimato e da solidão das grandes metrópoles, do preço da modernização, que impõe deslocamentos forçados das populações mais pobres, discute a voracidade da especulação imobiliária que se sobrepõe à moral e à ética, a descrição de um projeto de nome Megatério, que é o projeto de um arranha-céu e que passaria por cima da vida de muita gente simples que morava naquele local. O megatério é uma metáfora que ele faz ao nome de um feroz animal pré-histórico das Américas. É a metáfora do mundo corporativo. Do ponto de vista médico, a obra aborda os dilemas éticos de nossa profissão. Comprometer-se com as questões sociais, como Olívia e o Dr. Seixas, ou seguir o caminho da ambição e da fortuna, como queria Eugênio. Não surpreende que essas questões tenham produzido tanto impacto nos leitores, como eu. Nós somos seres humanos e feitos não somente de virtudes. Nós conhecemos muito bem a cobiça e a ambição. Outro aspecto interessante
e que vale lembrar, é que a medicina no estado do Rio Grande do Sul, e o Paulo sabe muito bem isso, até mais ou menos 1930, tinha grande influência positivista. Não precisava de diploma para se exercer medicina. Havia muito charlatanismo e práticos licenciados. Esse problema só se resolve em 32, quando existe a formalização legal da necessidade do diploma médico. Érico, através das 3 personagens médicas mais importantes da obra, Olívia, o Dr. Seixas e o próprio Eugênio, posicionam-se claramente a favor da medicina acadêmica e científica. Vejam a atualidade desse tema. Durante a epidemia da Covid-19, nós vivemos um embate diário entre a medicina baseada em evidências e o empirismo, o negacionismo e mesmo, eu diria, o charlatanismo. Por sorte, venceu a ciência e a vacina. E Érico deixa clara a sua posição pelo caminho da ciência. Ao mesmo tempo, estou quase concluindo, Érico é corajoso ao abordar temas proibidos naquela época. A obra é de 1938, meus queridos confrades e confreiras. Érico descreve uma relação extraconjugal de Eugênio e Olívia. Isso é impensável em 38. Ele narra uma história de pecado e de uma filha concebida fora do casamento, Ana Maria. Assunto jamais aceito em discussões abertas pelas tradicionais famílias gaúchas da época. Érico descreve a ocorrência de um aborto clandestino, o de Dora, filha de um rico empresário, deixada no abandono pela família como pecadora e que acaba morrendo nas mãos de uma parteira. Vejam como Érico é homem à frente de seu tempo. Há também a questão do antissemitismo vigente na época de Getúlio e que precede a Segunda Guerra. A filha de um rico empresário tem um romance com um jovem estudante, Simão, que era de família judaica. Isso era um assunto proibido na literatura gaúcha daquela época. Getúlio Vargas havia se posicionado inicialmente ao lado de Hitler e Mussolini e só tardiamente mudaria de lado. Portanto, além de um grande escritor, Érico Veríssimo era um homem comprometido com as suas convicções pessoais e, por isso, pagaria um alto preço. Ele sofre grandes perseguições políticas da parte dos getulistas, pelos setores mais conservadores da igreja e da sociedade. Há um grande processo judicial interminável contra Érico por várias pessoas da igreja e da ala mais conservadora do nosso Estado, não é? E, portanto, todos esses ingredientes aqui expostos, eu acho que foram as razões que fizeram Olhai os Lírios do Campo, ainda que Érico não o considerasse uma de suas grandes obras, uma febre literária nacional. Érico pôde viver por direitos autorais a partir de Olhai os Lírios do Campo. A editora Globo cresceu como nunca. E era muito raro naquela época um escritor viver da literatura. Érico foi um dos primeiros. A obra marcou várias gerações. Quem não leu Olhai os Lírios do Campo, ao menos em minha família e nas famílias de nossos amigos, todos leram e discutiram a obra, tomando partido de um ou outro, quase sempre de Olívia. De modo que não fui surpreso observar que depois do sucesso de Olhai os Lírios do Campo, surgiram no país, meu presidente, muitos bebês de nome Olívia, que não era um nome comum antes, bem mais do que Eugênios, para minha alegria, mais íntima. Então, eu acho que essa obra se justifica, mesmo tendo o próprio autor a desconsiderá-la como uma grande obra literária do ponto de vista canônico, acadêmico, mas para o leitor, ela teve um impacto impressionante. Eu lembro que Antônio Gramsci dizia que a literatura tem vários papéis. Tem esse papel idealizado da obra grandiosa, intelectualizada, formalmente interessante do ponto de vista literário e acadêmico, mas há um outro papel, que é uma obra literária refletir um tempo, contar como são os costumes, o que as pessoas valorizam ou não naquela época, é um retrato de memória. Isso é muito importante. Esses seriam meus comentários, presidente. E com isso eu passo novamente a palavra ao senhor, agradecendo por mais uma oportunidade sua e por sua generosidade de sempre. Muito obrigado. Obrigado, querido Gilberto. Excepcional, como sempre. Uma tarde muito bonita de literatura e medicina. Eu abro agora a palavra aos nossos acadêmicos que estão presentes aqui ou remotamente. O acadêmico Pietro Novelino pede a palavra. Acadêmico Paulo Buis na sequência. Excelentíssimo senhor presidente
Francisco Sampaio, repito novamente, caríssima acadêmica, caríssimos acadêmicos, eminentes figuras que adornam esta casa. Meu querido Gilberto Schwartzman, com quem tenho lembrança das mais auspiciosas sobre todos os temas e a amizade que nos uniu durante esses anos. Portanto, parabéns pela organização deste simpósio Literatura e Medicina. Senhor presidente, na ótica de Ritcher, a saudade é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. E neste momento, lembro com emoção a figura de Pedro Nava, membro desta casa e que, evidentemente, foi um grande escritor e renomado reumatologista. Pedro Nava é de Juiz de Fora, por isso que nesse momento eu lembro que, chegando da Itália, com 5 anos de idade, minha família radicou-se em Juiz de Fora. E Pedro Nava, além de grande profissional, era um grande escritor e escreveu Baú dos Ossos. Mas este livro trazia muitas críticas à sociedade de Juiz de Fora. E ele não teve mais condições de permanecer na cidade e veio para o Rio de Janeiro, tornando-se o maior reumatologista naquela época. Nisso, Carlos Drummond de Andrade fez a seguinte quadrinha: o poeta Pedro Nava vai sair de Juiz de Fora. Parabéns a Pedro Nava, parabéns a Juiz de Fora. Isto porque, nesse livro, Baú dos Ossos, ele fazia sérias críticas à sociedade de Juiz de Fora. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Novelino, por lembrar essa passagem que nós já tínhamos conversado. E realmente Juiz de Fora não perdoa, né? Não. E a cidade, quanto menor e mais interior, pior, né? A sociedade não perdoa e não deixa ninguém penetrar. Realmente ele não tinha mais chance. Acadêmico Paulo Bush, com a palavra remotamente. Paulo, abre seu microfone, por favor. Tá fechado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu estou muito resfriado aqui, muito gripado, como vocês estão vendo pela voz rouca. Não fui à academia para evitar contágios, para evitar passar esse vírus. E fiquei mais rouco ainda com esse extraordinária tarde que a academia nos proporciona, com esse simpósio maravilhoso que nós acabamos de assistir, com 4 painelistas brilhantes. Então, eu queria cumprimentar a Lúcia, o Natalino, o meu querido Camargo e o queridíssimo Gilberto Schwartzman, organizador do evento, por essa maravilhosa tarde que nos proporcionam. As escolhas das obras não poderiam ser mais interessantes, mais desafiadoras para os painelistas e ricas para a nossa curiosidade intelectual, para a nossa satisfação com a arte, com a cultura, né? Foram escolhas perfeitas, presidente Sampaio, que os painelistas fizeram. Quero me congratular com os 4, dizer que foi um prazer inenarrável ouvi-los, né? E eu não posso deixar de comentar duas pequenas coisinhas, né? A primeira é a emoção que eu sinto desde que li até hoje As Intermitências da Morte, que o
o confrade Camargo assim, acertou na mosca, quer dizer, aquele diálogo final, né? Aquele perdão da morte, aquele amor, né, que um ser, que uma situação humana, né, tão definitiva de um lado e tão impostergável de outro, né, mas este personagem, essa paixão com o humano é algo, digamos assim, das coisas mais comoventes escritas pelo Saramago, que é difícil escolher qualquer obra dele. Eu concordo com o Camargo, eu acho que o Evangelho segundo Jesus Cristo é outra coisa absolutamente bela deste maravilhoso José Saramago, né? O ensaio sobre a cegueira, enfim. Mas eu acho que o final do Intermitências da Morte é algo muito difícil de superar na literatura portuguesa, né? E a escolha que Gilberto faz, ele foi na mosca também. Olhar os lírios do campo, assim, desde a primeira vez que eu li o livro, né, eu já queria ser médico naquela época. E se colocou para mim ali, Lúcia, esse confronto entre os modelos que os médicos podiam idealizar sobre a medicina, né? E, evidentemente, a minha trajetória durante todos esses anos de vida mostram claramente qual é a escolha que eu fiz, né? Apesar de ter começado como pediatra, quer dizer, pediatra não enriquece, Gilberto. Pediatra, quer dizer, a medicina que não tem intermediação da tecnologia não permite o profissional enriquecer com a medicina. O que enriquece hoje o médico é exatamente a tecnologia intermediadora, né, da intervenção clínica ou cirúrgica que faz o médico, né? Mas o que eu queria dizer é que, como você me transmitiu, Gilberto, eu me senti transportado, né, para a minha adolescência. E esse ano a minha turma médica completa 50 anos de formatura, agora em outubro, e eu reencontrei a minha turma toda. E confesso a você que foi uma das coisas mais emocionantes, porque nos tempos que nós fazíamos, em 72, o último ano da turma médica, o futuro não tinha aquele muro que nós vemos quando passamos dos 70 anos, que é esse muro onde está dito em letras, para alguns garrafais e para os outros letras muito tênues, chegou ao fim, companheiro, chegou ao fim, companheiro. Quer dizer, aos 70 está colocado para nós a questão da morte, né? Indiscutivelmente. E nós temos que, como médicos que conhecemos muitas vezes o sofrimento possível que traz o padecimento pré-morte, né? Nós temos que nos preparar para isso. E eu quero dizer a vocês que esta tarde, tão bela na academia, é uma das coisas que justifica que nós prolonguemos a vida o quanto mais possível para encontrar de novo painelistas como vocês que nos enriqueceram com a beleza das interpretações que fizeram de obras tão lindas e que existem muitas outras, e eu espero, Gilberto, Camargo, Lúcia e Natalino voltem, e que o presidente voltem a esses eventos, e que o presidente Sampaio, com a sua sensibilidade, nos permitirá novamente conviver com um simpósio tão lindo como o da tarde de hoje. Muitíssimo obrigado pela linda 4 horas que me proporcionaram e a todos nós. Obrigado, querido Paulo Buis, por essa emocionante fala, esse emocionante resumo. E eu estava aqui olhando, Paulo, você não desgrudou do simpósio um segundo, eu estava vendo lá desde as 10:45, você já estava ali, e no seu minuto, se você não falasse, eu ia te provocar, porque eu sabia que você estava vibrando. Obrigado por essas palavras emocionantes, realmente foi uma tarde sensacional.
temos acadêmico, querido amigo Derbal Sabrá, que quer fazer seus comentários. Excelentíssimo presidente Sampaio, ex-presidente Novelino, confreira, queridos confrades, distintos convidados. Fantástica essa tarde. Demos um passeio literário e, em dados momentos, eu me sentia como na Academia Brasileira de Letras. Tão profunda foi a sensação que senti nas diferentes apresentações. De Josué Montelo, passando por Saramago, e terminando com esta extraordinária visão de Olhai os lírios do campo, do nosso querido Gilberto Schwartzman. Gilberto, você está de parabéns. Você enriqueceu a qualidade desta Academia Nacional de Medicina, mostrando que a visão maior nossa não pode jamais abandonar a literatura. E eu lhe agradeço por isso, por essa maravilhosa tarde, noite, em que tivemos apresentações de altíssimo nível e que tem em você, para nós, o legítimo representante de nossa Academia Nacional de Medicina e a nossa Academia Brasileira Literária. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado, acadêmico Sabrá, com o qual nós concordamos profundamente. Acadêmico Gilberto, cada dia brilha mais. Literatura, teatro, medicina. E breve está voltando aqui, Gilberto, no nosso bicentenário. Nós estamos falando da Semana de Arte Moderna e Medicina do Brasil. E também, Gilberto, você vai participar do livro que a Academia de Medicina está preparando, que é a Semana de Arte Moderna e a Medicina Brasileira nesses 100 anos. E isso é financiado pela FAPERJ, oficialmente, e hoje eu já tive reunião com a Paula e você está aí bastante envolvido nesse projeto. Muito em breve vai estar recebendo as orientações. Então, temos que lhe explorar bastante mesmo, mas não tem jeito. Foi uma tarde lindíssima. Eu vou agradecer novamente aos nossos panelistas, como disse o querido Paulo Buz, ele falou uma coisa muito bonita. É bom que a gente viva mais para poder ver mais disso, né? Então, esses 70 anos vão se prolongar muito, porque temos muita coisa boa para fazer aqui nessa academia. E eu aprendi cedo com o João Cardoso de Castro, que eu substituí na cátedra da UERJ. E o João Cardoso de Castro, pai do nosso Cláudio Cardoso de Castro, eu era professor recente, auxiliar de ensino, tinha lá a minha sala, e o Cardoso de Castro ia na minha sala toda vez que ele ia na UERJ. E ele falava assim: meu filho, pensa na Academia de Medicina. Eu falei: mas professor, eu estou formado há 6 anos, 7 anos, 8 anos. Não, mas vai pensando, porque a Academia de Medicina é um lugar bom para a gente envelhecer, é o melhor lugar que existe para a gente envelhecer. Então, isso eu aprendi com o João Cardoso de Castro, e hoje o Paulo aqui repetiu e me lembrou muito esses ensinamentos do nosso velho Cardoso. Então, uma salva de palmas aí para o nosso Cardoso, que nos ensinou a amar essa casa. Querido Gilberto, novamente você que é a nossa estrela máxima hoje, está aí com a palavra para fazer suas considerações finais antes que eu encerre a sessão. Por favor, Gilberto. Meu querido presidente, ilustres confreiras e confrades, amigos, eu só queria agradecer aos participantes, aos painelistas,
meu querido Natalino Salgado Filho, a professora Lúcia Bittencourt. Entrem no YouTube, por favor, meus queridos, e assistam a palestra de Lúcia sobre o ABC de Proust. Ai, que ABC maravilhoso que a Lúcia criou! Para cada letrinha do alfabeto, ela fala um pouco do que há na obra de Proust. Ela extrai elementos mágicos da obra para cada letrinha do alfabeto, Paulo. Vale a pena. Eu já assisti várias vezes. Se houvesse uma forma de registrar quem entra mais de uma vez e pagasse uma prenda, como diz os do Sul, eu pagaria várias já. Eu agradeço também ao meu querido confrade, meu professor Camargo, por sempre se colocar à disposição em todos os eventos culturais e médicos que eu tenha ao longo de minha vida profissional e acadêmica, o convidado sempre presente, e aos meus queridos amigos que hoje participaram, meus queridos confrades e confreiras, o Paulo, especialmente, que se manifestou de forma tão bonita. Paulo, tu tens razão, tem coisas feias no mundo, tem invasão da Ucrânia, mas tem a beleza da cultura, da arte que nos salva, né? E que nos permite ter esperança. Tu tens toda a razão. Então, presidente, muito obrigado novamente pela sua generosidade. Obrigado, então, querido Gilberto Weissmann, novamente. Paulo Bus, novamente, obrigado pelas palavras emocionadas. Obrigado, nossos 4 panelistas. Obrigado, professor Novelino, por lembrar essa passagem do Pedro Nava, né? E parabéns às de fora, parabéns a Pedro Nava. Essa é muito boa e serve para muita coisa, né? Serve para repetir para muita coisa. Obrigado à nossa bancada acadêmica aqui presente, nossos queridos acadêmicos remotamente, nossos convidados, nossos eleitos recentemente. Foi uma tarde memorável. Agradeço a todos e dou essa sessão por encerrada. Boa noite. Obrigado por tudo.